Sejam muito bem-vindos à Sala do Cliente, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes e entender na prática como que a solução Sanqia otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Eu sou Lisiane Lemos, especialista em transformação digital, vendedora, professora, criadora de conteúdo e aqui eu tenho a honra de ser apresentadora. E hoje a gente vai contar a história de uma empresa incrível, que é a Centerfrio, e quem vai contar essa história para a gente é a Mariana Miranda. Mariana, seja muito bem-vinda à nossa Sala do Cliente. Obrigada, Lisiane. Prazer estar aqui na Sala do Cliente com você. Mariana, nosso público, nossa comunidade Sanqia é muito grande e a gente está trazendo essa experiência para o digital, de troca de ideias, de apresentar novas empresas e como que a gestão transforma essas empresas também. Então, eu queria começar você nos apresentando a Centerfrio e se apresentando, né? Porque você tem uma responsabilidade aí, uma honra de carregar esse legado. Sim, uma honra mesmo. A Centerfrio é uma empresa de praticamente 5 décadas já. Ela foi fundada em 1974. E de lá até aqui a gente vai fazendo uma história linda de entrega de felicidade. A gente entrega sorvete e picolé e leva a marca do coração, que bom. Então eu brinco que a gente entrega felicidade. Somos uma empresa distribuidora, né? Então a gente compra mercadoria que vai ser revendida, coloca na nossa câmara fria, faz a venda e sai para fazer entrega. E basicamente somos uma empresa de logística, porque estamos aí distribuindo já em 8 mesorregiões de Minas Gerais, na região toda que a gente atende. É muito chão e a gente anda bastante por esse estado todo. A empresa foi fundada pelo meu avô e já estamos na 3ª geração, em processo de sucessão. E a minha história com a Centerfrio nasci nesse meio, né, do picolé e do sorvete, então de pequenininha a gente já vem aprendendo, absorvendo muito conhecimento. E eu já estou aqui à frente na liderança da empresa já há 7 anos. Essa é um pouquinho da nossa história. Incrível, a marca do coração. E eu garanto que todo mundo já pensou assim no seu picolé, no seu sorvete favorito. Mesmo que a gente esteja passando frio, não importa. E a gente conversou que esse é um dos desafios, mas ainda não é a hora. Quando a gente conversou sobre o tamanho do problema, o desafio, acho que você contou um pouco desses 50 anos, como é que a gente constrói mais 50 e mais 50 e mais 50? Então, divide um pouco com a gente o tamanho do problema. Então, qual era o desafio de transformação da Centerfrio? Transformação, ela é parte do negócio, né? Aquilo que não muda, morre. E o próprio mundo, né, na evolução, por exemplo, a própria pandemia trouxe para nós vários aprendizados e a gente tem que se reinventar o tempo todo. Então, a Centerfrio, vou colocar aí na última década, ela veio aprimorando e fazendo melhorias, por exemplo, no nosso sistema de roteirização, trazendo para o nosso time mais expertise para trabalhar nesse mundo digital. E nesse momento, o Sanqia contribuiu bastante, porque o que a gente precisa é de uma ferramenta que conte muito a favor, que esteja ali com a informação pronta para a gente decidir, com informação acessível, disponível para todos. E já há 2 anos e meio, o Sanqia veio junto com a gente fazendo nossa história. E a gente vê que ele traz para nós uma possibilidade infinita por ele ser muito flexível, né? Ele não é nada engessado. Então a gente fala assim, poxa, eu precisava fazer isso de um jeito diferente. Claro que o Sanqia faz. É uma certeza que a gente tem, o céu é o limite. Então, nosso sistema de roteirização, como eu citei, eu precisava que o Sanqia gerasse uma informação, por exemplo, das entregas que vão ser feitas no dia seguinte, que eu tenha que jogar dentro do meu roteiro para que o sistema de roteirização fizesse a entrega melhor, o melhor desenho no nosso mapa, né? Então, a gente tem vários outros sistemas que convergem e que ajudam a gente, que a Sanqia recebe, consegue tratar a informação e disponibilizar da maneira que a gente precisa. Seja na plataforma de vendas que o nosso vendedor externo utiliza, seja nesse exemplo que eu citei do nosso sistema de roteirização, seja no aplicativo que a gente já está em desenvolvimento, que vai fazer com que o nosso cliente possa acessar um aplicativo ou um site para vender. E tudo isso o Sanqia recebe e a informação ali dentro
tratada e disponibilizada da maneira que o nosso time precisa. Mariana, é muito comum, a gente tem conversado com vários clientes aqui na sala do cliente, inclusive lembrando o nosso público de ativar as notificações, assinar no canal, ver outras histórias, seguir a Centerfrio para ver outras experiências que a gente tem falado, que a maioria das empresas tem, e você trouxe o termo exato na nossa conversa, puxadinho. Aquela planilha de Excel que cada um usa a sua, cada vendedor usa a sua, cada distribuidor usa a sua, e aí na reunião de vendas e de estratégia, cada um está com um negócio diferente e a gente gasta mais tempo tentando tirar insights da conversa do que realmente aproveitando a informação. Como que era a realidade de vocês antes da implementação do Sync? Era uma dificuldade enorme, realmente, ter que fazer à parte cada pessoa com o seu olhar, com a sua ótica, né? Fazer à parte um relatório que fosse atender. E salvava aquele relatório na máquina, aquilo não ficava compartilhado com ninguém, e eram visões diferentes de pessoas. E hoje a gente vê no Sankhya essa facilidade, porque a informação ela está ali, você não precisa tirar e levar para um outro relatório para trabalhar, para acrescentar. Isso é possível de ser feito, e todas as telas e todos os módulos que a gente tem ali, eles podem sim ser exportados para uma outra ferramenta externa, mas não que seja necessário, porque ali no Sankhya a informação está para todo mundo. Então, o que eu estou vendo, o colega também viu, e a gente divide, a gente fala a mesma linguagem, fica todo mundo na mesma página. E isso foi um ganho enorme, porque me incomodava muito a pessoa chegar com um relatório na reunião. Eu falei, poxa, mas essa informação você tirou de onde? O que é isso? Que eu não tenho. Não, eu já tenho uma coisa diferente. E aquilo não anda, né? A gente perde mais tempo numa reunião falando por que você chegou nesse número e qual que é a sua fórmula ali por trás, enquanto que hoje não. Tá tudo ali disponível, claro, bem fácil para todos acessarem e identificarem, e já direto para o que precisa, é a tomada de decisão, ir direto ao ponto que é resolver. Abriu a porta para a gente falar de outras coisas. A gente queria dividir com vocês que Mariana é extremamente organizada, e ela veio com uma lista de várias ações que a gente conseguiu ter dentro da empresa que o Sankhya transformou. Eu vou dar uns exemplos para vocês, porque eu quero que ela pare mais nos casos de sucesso que eu achei super legais. Pontos que ela trouxe para a gente: automatização de cobrança, como é que a gente abordava a cliente comercial, a gente falou de adimplemento, a gente falou dessa navegabilidade de logística, acompanhamento de plano orçado, essas informações claras, da gente ter várias pessoas enxergando dentro do Sankhya, cada uma com uma visão. Mas eu queria que a gente usasse bastante do nosso tempo para contar 2 casos de sucesso, acho que você dividiu comigo. Primeiro, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por diversidade, equidade e inclusão também, que parece um caso de logística, mas também é um caso de inclusão. Conta pra gente a questão de mudança nos rodapés e como isso trouxe mais eficiência para vocês. Elisânia, a gente fala que é um caso de sucesso porque a gente precisa disponibilizar a informação de maneira clara para todos que estão em algum pedaço do processo. E uma empresa de logística, a gente tem que ter um ganho tremendo na entrega, né? Nossa margem é muito apertada e a gente vê que a eficiência na entrega faz toda a diferença no nosso negócio. Então, todo detalhe é importante. E todo colaborador que participa desse processo, ele precisa, a gente tem que olhar, se colocar no lugar dele e vivenciar essa situação. Foi inclusive num momento que eu estava em rota, e vira e mexe eu saio por aí de caminhão também, vivenciando a atividade dele, é uma parte bem bacana também da gestão, vivenciar na ponta o que o nosso colaborador está enfrentando, né, as dificuldades e os sorrisos que ele recebe quando entrega um picolé. Mas, por exemplo, ele chega num determinado cliente e ele tem o que na mão? Uma nota fiscal e um roteiro que ele precisa seguir para fazer aquela entrega de forma eficiente, com informação detalhada no mapa e tal. Mas quando ele chega lá no cliente, ele olha para a nota fiscal, está escrito a razão social, que é como a gente emite a nota. E a razão social, muitas vezes, é um nome muito diferente do que está ali naquela fachada. Às vezes é o nome do proprietário, né? E aí ele fala assim, poxa, mas será que é aqui mesmo que eu tenho que descer essa mercadoria? Muitas vezes ele é novato naquela rota, ele está acostumado a seguir um outro roteiro e agora ele está fazendo entrega numa região diferente, por exemplo.
E aí, quando a gente falou, poxa, e eu vivenciando com ele, ele falou assim, seria tão legal se a gente tivesse escrito aqui o nome fantasia. Falei, por que não? Vamos levar lá para dentro da Sankia. De uma forma muito simples, Lisiane, a gente customizou isso. No rodapé da nota é um campo que a gente pode colocar informações que variáveis, né? E é um campo que a gente escreve com liberdade. E eu falei, bom, vamos colocar ali o nome fantasia. Então, se é a padaria do José, a gente vai escrever lá no rodapé e o nosso motorista vai ter essa informação. Não vai ter mais essa dificuldade. Porque o que ele tinha que fazer? Pegar o telefone e ligar e falar assim, esse nome aqui de razão social é a padaria do José? E aí é o quê? Ele está perdendo um tempo, ou até ele sai daquele local achando que não é ali, não encontra, vai para outra entrega e gera um atraso, gera uma devolução, que é um retrabalho, e acaba sendo também na ponta um cliente insatisfeito que aguardava aquela entrega e acabou não recebendo. É um detalhe pequeno, muito ao nosso alcance, foi super fácil fazer essa inserção da informação no rodapé que fez toda a diferença. Assim como outros detalhes, por exemplo, o horário que esse cliente está aberto, às vezes é um cliente noturno, é uma pizzaria que só abre depois das 5, ou um restaurante que só recebe produtos antes das 10, porque o horário que ele está com clientes no ponto de venda é interessante que a gente não entre para fazer entrega. Tem N situações, especificidades que muitas vezes o vendedor conhece isso na ponta, disponibiliza a informação, a gente coloca no Sankia. Uma vez no Sankia, a gente faz o que quer com ela, coloca no rodapé, disponibiliza para que um roteiro perfeito seja criado. E assim a gente ganha eficiência, a gente ganha agilidade, satisfação do cliente, facilidade para o nosso colaborador trabalhar e colocar em prática, né, o dia a dia dele, que não é se preocupar com o nome do que está escrito na nota ou que está escrito na fachada, e sim fazer uma entrega com educação, entregando o produto correto, cuidando do nosso produto que é muito sensível, né, como qualquer produto da cadeia de congelados. Nossa, você trouxe muitos pontos, e eu sou professora também e trabalho muito com inovação, e às vezes a gente pensa que inovação, eu criar um aplicativo, eu colocar tudo do zero. Essa inovação que parece muito simples, mas tem um efeito de cadeia quando a gente está falando aí de 18 rotas, de um número sem fim de clientes e também de muitos motoristas, muitos caminhões, faz total diferença. O segundo caso, a gente está falando de rota que é muito sensível, e garanto que vocês, né, a gente falando dessa temporada da sala do cliente já tá, quando o clima está um pouquinho mais frio, e todo mundo se pergunta, será que a galera consome picolé e sorvete no inverno? E acho que a Mariana pode responder isso para a gente, e como que o Sankia ajudou na otimização de rota e estoque durante essa sazonalidade que não é tão favorável para o mercado. Você já matou a charada aí. No Brasil, e é específico do nosso país, tá? Esse é cultural, esse comportamento do brasileiro de não tomar picolé ou sorvete ou consumir alimentos gelados, congelados no inverno. Porque nos outros países a gente sabe que eles consomem e é normal. E aí o que acontece com o nosso negócio? Uma sazonalidade brusca, assim, chega no verão, fica todo mundo aqui correndo a 1.000 por hora, a empresa inteira fica enlouquecida, porque é muita entrega, é muito pedido de venda, e realmente a gente mal dá conta de atender todos no timing que a gente gostaria. Mas no inverno é movimento oposto, né? Então, é quando a gente para, eu falo que é para colocar caminhão para revisão, que é quando a gente tem tempo de olhar para dentro, revisitar nossos processos, nossas rotinas. É, de certa forma, interessante, porque nesse momento vem muito insight para o nosso negócio, para a nossa empresa. Mas na logística especificamente, o que acontece? A gente tem que encostar vários caminhões. E o dia a dia da entrega, a gente tem, vamos colocar aí em números, 18 rotas, 18 motoristas, 18 caminhões e manutenção, oficina, gestão em cima dessa logística para os 18. E no inverno a gente reduz bastante. E aí o que, por exemplo, o nosso faturista faz? O pedido chega para ele, eu vou dar um exemplo da Rota 2. Ele olha e fala assim, poxa, essa Rota 2 que no verão costuma encher um caminhão inteiro sozinho, eu não vou conseguir, eu não vou sair com esse caminhão que tem um motorista e eu vou consumir um combustível, X de combustível para fazer só essa entrega que a Rota 2 me trouxe para o dia de hoje. Então, vamos agrupar e olhar outras rotas
De repente, a gente junta a 2 com a 4 e com a 6, que fazem a mesma cidade. E a gente consegue colocar mais mercadoria dentro de um caminhão e continua fazendo uma entrega eficiente e que traga para nós também um resultado. Porque a gente brinca, né? Não pode sair com um caminhão batendo lata. Não é interessante para o nosso negócio seguir com o caminhão para fazer um pouquinho de entregas. Só que ajuda a gente nisso. A gente recebe informação, consegue ver a quantidade de pedidos que tem para aquela entrega acontecer, né? E a gente consegue colocar essa informação de maneira bem clara. A gente vê o peso que tem naquele caminhão, quantidade de produtos e vê. É factível juntar 3 rotas no inverno? E eu digo que inverno é assim. E enquanto que no verão ele já olha e fala assim, poxa, tem tanto pedido que eu já não consigo fazer tudo. Vou ter que precisar alocar mais um caminhão para essa mesma rota. E a informação precisa estar clara, pronta para a gente tomar essa decisão. É o que o Sankia hoje oferece para nós com muita facilidade. Eu falei para a Mariana que a gente poderia ficar horas e horas falando desses benefícios. Acho que a história da Centrifrio a gente talvez não tivesse, né, visibilidade antes da sala do cliente, da complexidade do mercado de vocês. Imagina, 18 rotas, 18 caminhões, 18 motoristas, um sem fim de clientes que vocês atendem, que na Sankia a gente acredita que é possível transformar a sociedade através da gestão. Então eu queria te ouvir como que a Sankia tem contribuído para transformar a gestão da Centrifrio e como que essa melhoria tem impactado a vida dos colaboradores e da comunidade. A gente vê desde a implantação, né? É um sistema novo, é uma mudança. Geralmente o pessoal recebe com um pouquinho de receio, alguns até com medo do novo, e é normal. E me lembro que no momento que a gente começou, o primeiro dia do Sankia, era um espírito de colaboração, um apoiando o outro, e a gente fizemos muitas mudanças e foram ótimas e muito bem-vindas, e o Sankia veio para isso mesmo. Todas as áreas lançavam as suas notas de compra. Então, a logística está fazendo compras em oficinas de peças, e tem alguma área que compra produtos para consumo interno, e outra área assim por diante. E antes era centralizado, uma pessoa só fazia o lançamento disso tudo, e quando entrou Sankia, todas as áreas faziam esses lançamentos, e no primeiro dia, era um ajudando o outro, apoiando o outro. Mas como é que você faz isso aqui? Tem esse outro jeito também de puxar esse relatório, e é aqui que eu lanço isso, aquilo. E as áreas compartilham informações. Isso trouxe mais proximidade, mais união, mais, assim, se colocar no lugar do outro. E o tempo todo a gente vê isso aqui acontecendo. Isso foi algo que a gente percebeu, foi novo para nós. A gente tinha áreas trabalhando de maneira bem independente e agora elas trabalham juntas. A Sankia, ela transforma, né, a nossa forma de gerir e de ver o nosso negócio de uma maneira fantástica, porque é como se a gente estivesse costurando uma roupa no corpo de uma pessoa e muito sob medida, exatamente do jeito que a gente precisa. Então, esse lado tem que ser um pouquinho mais assim, esse outro a gente pode apertar de uma outra forma. E assim a gente vê o Sankia aqui na Centrifrio, porque tem algumas áreas que precisam enxergar desse jeito e que é preciso ter uma outra análise e ter alguma outra maneira de ver e enxergar. E a gente tem várias funcionalidades, né, dentro do Sankia que apoiam a gente dessa forma. E quando ele fala, não, mas isso aqui eu ainda não tenho, então chamar a Sankia faz. Isso a gente consegue, com toda tranquilidade, colocar que, como eu já falei, o céu é o limite. A gente consegue criar, moldar de acordo e com uma ferramenta bem adequada para o nosso negócio, de acordo com o que a gente precisa ter aqui para gerir, para fazer acontecer, para ter informação clara e preparada ali no momento que a gente precisa ver para tomar nossas decisões. E eu vejo o seguinte, quando eu falo que o céu é o limite, é porque hoje a gente sentiu a necessidade de se transformar para uma empresa totalmente digital. Totalmente não, porque a venda porta a porta, ela vai sempre acontecer, mas não dá também para uma empresa, no século que estamos, não oferecer mais um canal de vendas. E hoje a gente está aí com uma empresa parceira da Sankia, desenvolvendo, né, um aplicativo para que o nosso cliente possa acessar e fazer a compra ali, com a facilidade ao toque do celular, ou até pelo site também, se ele tiver esse interesse. E essa
facilidade o Sankia traz. As informações vão ser recepcionadas aqui dentro, assim como uma venda tradicional que acontece quando o vendedor está lá dentro do estabelecimento do cliente. A gente vai conseguir recepcionar essa informação, tratar e seguir o nosso fluxo normal dentro da rotina que já existe. É uma integração perfeita e isso o Sankia nos possibilita. Então é como eu vejo, né, e eu poderia colocar dessa forma, que essa facilidade de integração com outras plataformas, Sankia também oferece. E estamos já nesse novo desafio, né, que é reinventar a nossa forma de vender, se atualizar, se adequar ao que hoje o mundo já faz, já pratica. E vai ser um novo momento para nós, bem bacana, e Sankia está junto com a gente. Não poderíamos ter maneira melhor de fechar do que falando de futuro, falando desses mais 50 anos que a Centerfrio vai seguir. Mariana, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua abertura, pela tua organização. Foi ótimo conversar contigo, representando essa comunidade, essas vidas que compõem a Centerfrio. Eu que agradeço muito, Lisiane. Obrigada pelo convite de participar e um abração para todos vocês. Eu sou Lisiane Lemos e essa foi mais uma Sala do Cliente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ouvir outras experiências de clientes. A gente está sempre lançando novos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.